Esse vídeo é uma confissão. Eu não gosto de escatologia, não gosto de estudos, pregações em Apocalipse. É verdade, apesar de eu ter me graduado em teologia, ter aprendido sobre o assunto, eventualmente eu sou convidado a falar sobre esses assuntos, mas eu confesso que eu não gosto de escatologia e, em geral, em sermões, exposições, no livro de Apocalipse. Mas vou compartilhar contigo o motivo. Eu estou na igreja desde criança, meus pais se converteram, eu era muito criança, me levaram para a igreja. Quando chegou a hora, eu me converti também, então eu posso dizer que sou crente desde menino. E desde criança eu ouço ali um pregador ou outro falando sobre os últimos dias. Então, milênio, anticristo, batalha final, juízo final, trono branco e sobre essas coisas. E eu nunca me senti assim bem com essas pregações, porque em geral elas tocam o terror nas pessoas, não é uma gíria, mas toca o terror na igreja. A ideia dessa maioria dessas pessoas é de assustar a igreja, é de colocar medo, é de fazer com que as pessoas aceitem a Jesus, não porque amam a Cristo, não porque reconhecem no sacrifício de Jesus o único caminho para a salvação, mas têm medo da marca da besta, do anticristo, da batalha do Armagedon, de Gog e Magog, medo de sofrer, e aí vai lá e desesperadamente se apega a Cristo. Eu já ouvi, sentado do meu lado, o pregador foi convidado para pregar com a seguinte missão: traga uma mensagem evangelística, hoje tem muitos visitantes. Aí o pregador cochicha e eu escuto. Então hoje é dia de Apocalipse, vou falar da volta de Cristo. Chegou lá e começou. Vai ter a marca da besta, vocês vão passar fome, vai ter a grande tribulação, todo mundo vai sofrer, quem não for arrebatado vai ficar aqui sofrendo que nem besta, comendo lixo. E essa era a mensagem evangelística? Se for para eu estar com alguém por medo de um terceiro alguém, de que vale? Se eu estou com Cristo por medo do diabo, eu não amo a Cristo. Eu tenho medo do capeta. Se eu quero ir para o céu com medo de ir para o inferno, eu não estou querendo a salvação porque entendo que Cristo é o único caminho. Não é isso que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Mas, na verdade, eu estou com tanto medo do inferno que minha única solução é estar com Cristo. Nesse caso, pelo menos do meu ponto de vista, parece que Deus é um prêmio de consolação. Parece que ele é aquele abrigo que não é ideal, mas ou é no abrigo ou é na chuva. Então, não gosto desse tipo de pregação. Enquanto teólogo, tem outra coisa, e aí aumentou a minha falta de motivação para esse assunto. Quando eu vou estudar a Bíblia, eu tenho registros arqueológicos, manuscritos, estudos de outros autores, história da igreja. Então eu tenho, quando eu vou estudar a Bíblia, muitos autores que eu possa ler, muitos assuntos que eu possa pesquisar, para que eu faça a correta interpretação da Bíblia. E isso é muito bom, tem muito material de pesquisa. Mas qual que é o problema? Eventualmente eu posso ser desmentido, porque eu faço uma análise, outros autores já trataram desse assunto, e vai ser demonstrado por quem pesquisou que eu estava errado, ou que a minha pesquisa foi superficial. Só que é impossível que isso aconteça com muitos assuntos na escatologia, porque são coisas que vão acontecer. São profecias sobre o fim do mundo, são profecias que não se cumpriram ainda, são figuras mitológicas, simbólicas, utilizadas na escatologia, e que é muito difícil o entendimento. O que é o grande dragão? O que é a besta que surgiu da terra? A besta que surgiu do mar? O que ou quem é o anticristo? Quando vão acontecer essas coisas? O que é a grande tribulação? O que é a marca da besta? Então, como nós não temos, como não aconteceu, muitas pessoas aproveitam que não dá para confirmar esses dados ou desmentir o mau pesquisador e sai falando qualquer coisa. E eu já ouvi de tudo.
E muitas vezes, essas interpretações aí que saem da cabeça oca do pregador, elas são desmentidas pelo tempo. Eu era criança, o Papa era o anticristo. Eu tento disfarçar que eu não sou velho, mas eu já era adulto quando o Papa João Paulo II morreu. Pronto, ele é o anticristo, ele vai ressuscitar, ele é o anticristo. Aí, não ressuscitou, ascende, né, ao papado o Bento XVI. E agora é o anticristo, porque é o Papa dos nazistas, né? Nem nazista, nem nada, ele abdicou, né? Ele renunciou ao papado, é sucedido pelo Papa Francisco, e cadê as profecias de que o João Paulo II, Bento XVI e Francisco é o anticristo? Cadê? A marca da besta era o código de barras. Meu Deus, não podemos comprar nada que tem código de barras. Dá certo isso hoje? O código barras já foi substituído pelo QR Code. Cadê? Cadê a marca da besta? Então, essas pessoas que fazem essas revelações, essas profecias sem eira nem beira, pode até fazer sentido agora, não tem como verificar isso. Muitas vezes o tempo desmente, mas enquanto esses acontecimentos não acontecem, as pessoas ficam aí, ó. Observem quantas pessoas sabem tudo sobre o futuro, mas não sabem nada sobre o presente, não sabem nada de história da igreja, história de Israel, não sabem sobre a Bíblia, não conhecem a história de Jesus, não conhecem a teologia bíblica, não sabem falar sobre a salvação pela graça, a justificação pela fé, sobre a importância do sacrifício de Jesus, sobre a crucificação. Ou seja, nada do que eu possa pesquisar em livros teológicos de história, nada que tem outras pessoas pesquisando, nada que eu possa checar na arqueologia, o que tem de registro arqueológico que fundamenta uma ou outra a afirmação bíblica, e isso nos ajuda a entender o contexto bíblico. Essas pessoas não sabem nada disso. Mas fala de grande tribulação, fala de anticristo. O camarada sabe até o número do sapato do anticristo, porque não aconteceu. Então esse aqui foi um desabafo, tá? E por esse motivo eu evito falar sobre essas coisas. Eu gosto de estudos bíblicos que possam ser checados por outras pessoas. Existe muita gente falando acerca da Bíblia, mas do que a Bíblia fala em si tem pouca gente falando. Então, eu sempre aceito os convites, faço os meus estudos baseados na Bíblia, estrita e exaustivamente nas Escrituras, porque eu entendo que ela é a palavra de Deus. A opinião de muita gente aí que tira muitas vezes de filme, de livro, da própria cabeça, as interpretações, não vão a lugar nenhum e muitas vezes são desmentidos pelo tempo, desmentidos pela história. Como eu dei o exemplo para vocês do código de barras e da sucessão dos papas aí da nossa era. Então, repito, esse foi um desabafo. Espero que você tenha entendido o meu ponto de vista e pense nisso. Muitas vezes eu preciso de uma pregação que toque o coração das pessoas, que fala de Cristo, que convida o pecador ao arrependimento, que demonstra que em Cristo nós temos salvação, paz, tranquilidade, renovo para nossa alma. Agora, assustar a igreja, inventar a interpretação da Bíblia, sinceramente, a igreja não precisa disso.